Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí pra gente trazer as notícias do Flamengo de hoje. Flamengo que está em preparação aí para a volta do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Flamengo visita a Chapecoense lá em Chapecó pela 19ª rodada da competição. E o Flamengo que deve, durante essa semana, intensificar as conversas para contratação do Almada. As negociações deram uma parada aí porque a Argentina estava na final da Copa, mas com o fim da Copa do Mundo, agora o Flamengo está livre aí para negociar com o Almada, o River Plate também, que é o meia. Vamos trazer as informações, fica até o final do vídeo, no final do vídeo eu trago os jogos de hoje. Informações do Flamengo. Pedro Henrique Torres chegando aqui com a gente também para esse Sport Center esse início de semana. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Bom dia, um beijo grande para você, abraço Jailson, um beijo Mari, se o Jailson quiser um beijo também está dado. Acabou o milho, acabou a pipoca, não tem mais Copa do Mundo. E aí, Jailson, não tem mais aquela toqueira espanhola também, então seguimos aqui felizes e contentes no Rio de Janeiro. Flamengo que nesta semana volta às atividades de forma oficial, né? Na última sexta-feira fez o amistoso com o Olímpia, lá em Brasília, 4-2, e agora nessa sexta-feira, nessa quarta-feira, na verdade, encara a Chapecoense fora de casa. Campeonato Brasileiro está a 7 pontos de distância do líder Palmeiras. Palmeiras tem um jogo a mais, sempre bom lembrar. Flamengo que anunciou a renovação com o Alexandro até o fim de 2027, permanece aí por mais uma temporada e meia no Flamengo, pelo menos, o lateral que esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo, e segue muito afim de ter o Thiago Almada, ex-Botafogo, Atlético de Madrid, esteve na seleção argentina que disputou a final ontem nos Estados Unidos da Copa, embora o Almada não tenha entrado em campo, então o Flamengo tenta aí chegar a um acordo definitivo com o Atlético de Madrid, oferece pouco mais de 20 milhões de euros para contar com uma fatia superior a 50% dos direitos do jogador. O River, sempre bom lembrar, acenava ali com 20 milhões por 50%. Então deve esticar mais um pouquinho esses dias aí, o Almada vai definir o seu destino. O Flamengo espera ter ele e mais 2 jogadores para a sequência da temporada. Glaucia. O pessoal está perguntando aqui no nosso chat, o Chico Estelar, o Carlos perguntando sobre o Flamengo. Deixa eu atualizar a questão sobre o Almada, então, pelo que eu apurei na manhã desta segunda-feira. Essa vai ser uma semana importante para o Flamengo envolvendo o negócio com o Almada, tá? Eu ouvi que o Flamengo vai intensificar os contatos junto ao Atlético de Madrid para tentar avançar na negociação com o Almada. Que vai ser uma semana decisiva que o Flamengo vai ter um sinal claro se vai avançar ou não essa negociação e vão surgir barreiras. O que eu ouvi, o que eu apurei é que as coisas estão bem encaminhadas com o Atlético de Madrid e com o empresário do Thiago Almada. Ele estava disputando a Copa do Mundo com a seleção argentina e vai resolver seu futuro agora na pós-Copa, entendeu? Ele durante a Copa do Mundo, ele pediu para não tocar nenhum assunto, que ele estava focado no Mundial, e agora nesse pós-Copa que ele vai resolver seu futuro. River Plate já fez oferta de 20 milhões de euros ao Atlético de Madrid, e o Flamengo sinaliza com valores ali na casa dos 25 milhões de euros. E o Flamengo aposta numa oferta salarial melhor, uma oferta também Atlético de Madrid maior, e a condição que o Flamengo pode oferecer ao Almada de disputar títulos e ser um cara importante e seguir na seleção argentina. Então o Flamengo acredita que a sua estrutura, todo esse projeto, vai tentar convencer o Almada a voltar ao futebol da América do Sul, porque o Almada, inicialmente nas conversas com seu staff, antes da Copa do Mundo, já tinha sinalizado que há preferência de permanecer no futebol europeu. Agora o Flamengo tem esses fatores, que é convencer o Almada pela questão do projeto, questão financeira, questão de valores, o Atlético de Madrid, e, claro, mudar a cabeça dele de voltar para a América do Sul. Então, na casa dos 25 milhões de euros que o Flamengo conversa, e as conversas vão se intensificar nessa semana. O Flamengo está otimista, mas ainda tem alguns obstáculos pelo caminho para tentar fechar essa negociação com o Almada, que até o Bruno Andrade falou aqui no Fala Fonte, que não era um plano do Flamengo gastar um valor tão alto nessa janela, que queria contratações mais pontuais, que não iam passar de 15, 20 milhões de euros.
Só que quando você tem uma oportunidade de negócio e um cara que resolve, o Flamengo talvez não, mudou a sua forma de pensar. E se for contratar o Almada, que é um cara acima dos 25 milhões de euros, que a gente está falando, negócio de mais de 120 milhões de reais, o Flamengo quer mais 2 reforços. Nesses 2 outros que o Flamengo vai investir, não serão valores altos como esse. Sim. Algo mais pontual, uma oportunidade de negócio. E o Flamengo não quer negociar nenhum nome nesse meio do ano. Nomes considerados como importantes e titulares do elenco. Apenas para atualizar sobre a questão do Almada, Hernan. E o Danilo, como é que fica, hein? Tá totalmente fora dos planos, será, do Flamengo? Mas é engraçado, se esteja falando de uma negociação de 25 milhões de euros acima, o Danilo casaria com esses valores, né? Assim, o BAP, né, tem dado entrevistas, né, falando sobre tema de reforços e tal, e ele elogia muito o Danilo, né? Aliás, o Danilo é um jogador muito bem avaliado, porque não seria assim, né, em qualquer clube, mas no Flamengo também, né? Seria titular no Flamengo, né? Jorginho, vamos lá, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. Saúl reserva. É aquela coisa do Flamengo ter um elenco gigante para ganhar tudo, né? Vambora? Bora. Falou. É a melhor campanha do Palmeiras na fase de pontos corridos nesse número de rodadas. Avisa o pessoal lá da marcenaria, por favor. Só falar para eles da marcenaria. Fala o pessoal da marcenaria ali. Eu tô escutando. Aí, né? Eu tô com uma inveja da Band News, cara. Nossa. Marcenaria, carro que buzina de ré. Hoje é só segunda-feira, tá bom, beleza. Tá tudo certo. Sem ser o Flamengo, qual time que pode alcançar o Palmeiras e o Flamengo para ser campeão? Souza? Eu acho que só o Flamengo, craque. Pra mim é só o Flamengo e Palmeiras. Flamengo. Veloso? De novo, né? Pra de você, novo, Godoy? Palmeiras e Flamengo. Fica briga olhando aí, projetando. Difícil, né? Olhando aí, projetando, o máximo, porque a gente não sabe como volta o jogador, sair da sequência de campeonato. Mas no máximo aí até o terceiro colocado. Nem o terceiro, desculpa. Pra mim é Palmeiras e o Flamengo. Pra mim o Palmeiras é campeão brasileiro. Também acho. O Fluminense tem um jogo a mais do que o Palmeiras e o Flamengo tem um jogo a menos do que o Palmeiras, né? Então o Flamengo consegue dar uma aproximada, mas ainda assim ficariam 4 pontos de diferença e o jogo do segundo turno, Palmeiras e Flamengo, é aqui em São Paulo, não mais no Rio. Então é o seguinte, garotinho, eu vou te falar um negócio, hein? Tem a caixa aqui da DS. Vamos lá. Trazer aí agora, pessoal, os jogos de hoje. E terminou aí a Copa do Mundo, né? Espanha campeã. Venceu a Argentina por 1-0, gol do Ferran Torres. Aí a Inglaterra venceu a França 6-4, ficou na 3ª colocação. Aí você vê aí o campeonato equatoriano, 6-1 Independente Del Valle no Emelec. Amanhã pela Sul-Americana teremos o CV e Santos. Aí hoje Copa Paulista, São Caetano e São José, Copa Rio, Volta Redonda e São Gonçalo, Campeonato Amazonense Sub-20, Copa do Brasil Feminino, vai ter alguns jogos hoje. Campeonato Equatoriano, Muxuque, Runa e Ourense, 4 horas da tarde. Teremos também Campeonato Uruguaio acontecendo hoje, Campeonato Boliviano, Campeonato Sueco e alguns amistosos aí que vão rolar nessa segunda-feira. São jogos de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.